Louvado seja Deus. Amém. Podeis sentar-vos, amados. Pastor Jefferson, enquanto ele está chegando, algumas palavras para vos apresentar quem vocês já conhecem, porque ele já é mais da casa, pelo menos aqui da região. Mas diz a palavra do Senhor que o ser humano não precisa de ficar se exaltando uns aos outros com lisonja falsa. Que ele possa fazer isso, e quando ele fizer isso, faça com dignidade. Assim eu faço pela vida do pastor Jeff. Ele para mim não é apenas um pastor, é um amigo do coração. Eu tenho amado essa família já há quantos anos, querido? 5 anos. Esse casal, levanta, querida Silvana, levanta. Esse casal é responsável por eu estar em Itajaí hoje. Obrigado, amado. É este casal que tem sido responsável para que eu e a Mel chegássemos aqui em Itajaí. Eu estava lembrando disso há pouco. Eu não tinha pensado nisso. Nada disso estaria acontecendo nos últimos 5 anos se não fosse por causa desse casal. O resto das apresentações deixe ele mesmo fazer. Vamos prestar atenção que esse homem vai nos trazer do Senhor. Amém? Seja abençoado, querido. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo os congelados com a paz de Cristo. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós nos sentimos honrados, felizes de estarmos aqui hoje, juntamente com os irmãos, mais um ano, para compartilharmos a palavra do Senhor e termos esse momento de comunhão tão importante. E eu quero compartilhar uma mensagem que o Espírito Santo me deu ela em 2014. Não é nada nova, mas ele me autorizou até hoje pregar uma vez só. Foi quando ele gerou essa mensagem no meu coração, e agora eu estou autorizado pelo Espírito Santo para compartilhar essa palavra com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias então em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17. Uma das coisas que eu fiquei feliz foi quando eu vi o Hugo, né? O Hugo tá com cara de calminho assim, né? Parece que ele tá mais sossegado, casou, né, irmão? Saiu da prova. Deus abençoe a família do pastor Rui, né? Pessoas que nós temos um grande apreço. E a todos os irmãos e amigos. Vamos lá, irmãos, ao texto, Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram já pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para se assentar sobre ela. E Arão e Hur os sustentaram por um tempo, um de um lado, o outro de outro. Assim ficaram com suas mãos firmes
até que o sol se pôs. Amém, queridos? Dentro desse texto, como falei aos irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas, algumas verdades, alguns fundamentos para a nossa vida, algumas coisas que nós precisamos saber como cristãos. E eu quero falar nessa noite, como acabamos de ler o texto sagrado, quero falar nessa noite a respeito de um item, um objeto, alguma coisa que estava na mão de Moisés quando ele subiu o monte, que era a vara. A vara, aqui dentro da Bíblia, fala-nos sobre a autoridade. Nós queremos discorrer sobre isso nessa noite. Também, durante um certo momento, Moisés conseguiu ficar com as suas mãos estendidas. E essas mãos estendidas aqui nos apontam para a vida de oração. Também chegou um momento em que a Bíblia diz que as mãos de Moisés já eram pesadas e se cansaram. Isso é algo natural. Para quem faz algum serviço numa parte mais alta, sabe que ficar com a mão levantada dói muito os ombros, né? É uma coisa terrível, cansa fácil demais. Mas nós vamos falar sobre o dia da adversidade. Vou ver se eu vou ter tempo para isso tudo, né? Mas vamos lá, conforme o Espírito Santo. A Bíblia diz que juntamente com Moisés estavam Arão e Hur. E quando eles notaram o cansaço de Moisés, eles colocaram ele sobre uma rocha, uma pedra, e essa pedra aponta para Cristo, falando que o verdadeiro amigo nos leva a Cristo. Amém? E a Bíblia diz que eles ficaram ao lado de Moisés, um de um lado e o outro do outro, sustentando ele até que o sol se pôs e Israel venceu a batalha. Isso fala do valor da amizade. Se nós tivermos tempo para discorrer, nós vamos falar sobre esses pontos aqui que nós abordamos, coisas que o Espírito Santo mostrou dentro desta palavra. Como falei, irmãos, a Bíblia diz que Moisés designa Josué que escolhesse homens para aquela batalha, e ele disse assim: enquanto vocês estiverem aqui batalhando, eu vou subir o monte e vou estar lá. E a Bíblia diz que Moisés, ele estava com a vara de Deus nas suas mãos. A vara, como já falei aqui na introdução desse assunto, ela nos mostra a autoridade. Diga comigo, autoridade. Amém, queridos? Nós encontramos vários tipos de varas dentro da Bíblia Sagrada. A vara chamada Róter, Maquel, a vara chamada Matete, Rábidos, e também a vara chamada Shebete, que é a vara encontrada nas mãos de Moisés, que era a vara usada por um pastor, quer dizer. Então, essa vara está descrita lá no Salmo 23, 4, que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E Moisés possuía esta autoridade. Irmãos, autoridade é um poder que se assenta sobre a legitimidade. Só existe autoridade quando existe algo legítimo. E eu quero falar sobre isso nessa noite, tomando aqui o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Filipenses capítulo de número 2. Tem como projetar?
Filipenses capítulo 2, eu estou falando sobre a autoridade, sobre a vara que estava nas mãos de Moisés. Autoridade é o poder que se assenta sobre a legitimidade. Grave bem isso. Amém, queridos? Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, próximo, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Próximo. Nada façais por contendas ou por vanglórias, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pode ir. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada um para, mas cada qual também para o que é dos outros. Próximo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o nosso Senhor Jesus. Pode, próximo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Próximo. Mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Próximo. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Próximo. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Próximo. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, tomando o exemplo de Jesus, ele se esvazia a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se humilhou. Mas o que me chama a atenção dentro destes versículos que nós lemos, estamos falando sobre autoridade. Ele não precisou em momento algum da sua vida afirmar quem ele era, mas a sua atitude lhe levou a ser uma autoridade constituída, estabelecida por Deus. E eu noto, queridos, que há uma grande diferença entre autoridade imposta e autoridade estabelecida. Há uma grande diferença entre aquele que quer demonstrar quem é e aquele que tem autoridade, que Deus o mostra quem ele é. Nós temos que entender esse princípio. Nós temos autoridade quando o Espírito desceu sobre nós, ele nos deu poder e autoridade, mas nós não precisamos afirmar, porque se nós temos a convicção que somos alguém estabelecido por Deus, nós não temos a necessidade de afirmar para ninguém a respeito da nossa autoridade. Uma coisa é muito certa e nós precisamos notar isso: quem grita com as pessoas não tem autoridade, senão autoritarismo. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar as nossas atitudes. Quem tem autoridade não precisa se afirmar, mas quem é uma autoridade, uma falsa autoridade, ele quer mostrar para os outros o que ele é, o que ele faz, o que ele pode, para que ele ganhe um espaço. Isso é muito perigoso. Nós temos o exemplo do rei Uzias. Eu sou rei. Enquanto ele vivia em um princípio que nós precisamos viver, pastor Jackson. A Bíblia diz que enquanto ele buscava Deus,
e era reto naquilo que fazia, Deus o abençoou grandemente. Se você for olhar a biografia de Uzias, você vai ver quantas coisas Deus colocou nas suas mãos. Deus o abençoou grandemente. Deus abriu portas. O seu nome começou a correr por todos os lugares como um homem poderoso, enquanto ele estava debaixo da autoridade divina. Enquanto ele buscava Deus e procedia humildemente, Deus o abençoou. Mas um dia, ele já estava com seu coração tomado pelo mal. A Bíblia diz que ele se ensoberbeceu tanto, que o seu coração chegou a se corromper, queridos. E a Bíblia diz que ele entra no templo e se acha na autoridade, dizendo: eu sou o dono aqui, eu mando aqui, eu faço. E se acha no direito de queimar incenso. E queimar incenso não era para rei, era para sacerdote. Mas como ele já havia perdido a autoridade real, ele quis impor a sua autoridade, dizendo: eu sou o dono de tudo aqui, eu mando, eu faço, eu desfaço. E como existem pastores, líderes, mestres, querendo impor sobre a vida das pessoas, Deus não nos chamou para mandar em ninguém, irmãos. Deus nos chamou para nós conduzirmos as pessoas a Cristo. Nós temos uma autoridade, o Espírito nos deu essa autoridade, mas nós temos que cuidar para que essa autoridade não se torne autoritarismo, porque líder autoritário ninguém suporta, mas é bonito quando a gente vê alguém que tem autoridade. Amém, queridos? Nas mãos de Moisés estava a vara simboliza a autoridade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ter autoridade. Sabe qual foi o presente que Uzias ganhou pelo seu autoritarismo, pela sua soberba? Sabe qual foi o presente? Lepra. E a Bíblia diz que nunca mais ele entrou no templo, porque ele não se livrou mais da lepra. Nós temos um texto designado a todos os líderes, pessoas chaves, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Eu quero ler com vocês, falando ainda sobre autoridade, sobre esta vara que estava nas mãos de Moisés. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, próximo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui é uma palavra dirigida a todos aqueles que foram estabelecidos por Deus com uma autoridade. E sabe o que no grego, traduzido esse versículo, diz assim: eu aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam para eles um exemplo. Amém? Você está entendendo nessa noite, queridos? Então, queridos, nós temos uma autoridade, e nós não podemos nos apossar daquilo que Deus nos deu como autoridade e transformarmos em autoritarismo. Como falei, eu conheci uma pessoa que tinha uma autoridade tremenda. Ele não está mais conosco, o pastor Francisco. Eu nunca vi o pastor Francisco afirmando para ninguém: eu sou pastor aqui. As pessoas chegavam perto dele, respeitavam ele, porque ele tinha uma autoridade.
Mas já vi exemplo de gente dizendo: olha, vocês têm que me honrar. Eu sou honrado em outros lugares que eu prego. Vocês têm que me zelar pela minha vida. Isso sabe o que significa? Me mostra, Natan. Que um tem autoridade e o outro é autoritário. Pastor Francisco sempre, o Marcelo que está, né, o nosso amigo Marcelo, que eu aprendi a suportar nesses 20 e poucos anos de caminhada, graças a Deus. Marcelo. É que a gente já se conhece há muitos anos, irmãos. E eu falo isso porque a gente é bem amigo. E o pastor Francisco, irmãos, ele tinha uma autoridade. Eu conheço muitas pessoas que têm autoridade. Eu só estou usando o exemplo dele aqui. Eu nunca vi ele se afirmando para ninguém. É engraçado, né? Ele não se afirmar para ninguém, não. Mas eu já vi tanta gente que perdeu a autoridade. Até recebeu, mas ao longo da caminhada perdeu. E quando perde a autoridade, irmãos, é um perigo. Então quero que você nessa noite entenda uma coisa. Você precisa saber que você precisa de autoridade para executar a obra de Deus. Amém? Você crê nisso? A Bíblia fala também, como lemos e introduzimos aqui o assunto, a Bíblia fala que Moisés, ele estava sobre o monte. Enquanto Israel lutava, ele ficava lá assim, ó. Ele não falava em línguas ainda. Nos nossos dias seria diferente. Mas ficava lá, intercedendo pela nação. E a Bíblia diz que enquanto ele mantinha suas mãos estendidas, Israel ia ganhando, ia prevalecendo, ia avançando. Essas mãos estendidas aqui falam da arma mais poderosa que a igreja já conheceu, mas que hoje, para muitos, está engavetada. Esta arma poderosa que a igreja tem nas suas mãos, para romper barreiras espirituais, barreiras físicas, qualquer tipo de adversidade, para atrair o sobrenatural. Mas hoje, estamos nos esquecendo, deixando esta arma poderosa guardada na gaveta. Sabe qual é a maior prova disso? Substituíram a oração pelo entretenimento. Hoje é difícil você aconselhar alguém, porque muitos mancharam o princípio simples estabelecido na palavra, que é o nosso alimento trivial, que é a oração, o jejum, a Bíblia, a santidade. Substituíram isso por entretenimento. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu estou um pouco assustado. Eu tenho visto um pouquinho do panorama geral. E isso aqui não é uma luta que começou agora. Spurgeon já lutava contra isso. Spurgeon lutava muito fortemente contra o entretenimento há muitos anos atrás, e batia contra isso porque ele via a igreja saindo do princípio real, do princípio que lhes sustentava, que lhes impulsionava, que é a busca ao Espírito Santo, para trocar isso por entretenimentos, por shows. Hoje dizem: não, para ganhar um jovem você precisa trazê-lo para a balada gospel. Eu nem vou entrar nessa, cara. Não quero nem falar sobre isso, que isso me dá uma indignação no meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Israel prevalecia enquanto Moisés estava lá orando. A gente só vai prevalecer enquanto a gente andar de joelho, irmãos. Não existe
vida de intimidade sem oração. Não existe. Sem oração é vida de superficialidade. Não existe ministério sustentável, sem vida de oração. Não existe eficácia naquilo que fazemos sem vida de oração. As coisas que nós vamos fazer para o Senhor têm que estar banhadas na oração. E hoje, se você expor para algumas pessoas isso, eles vão te ridicularizar, dizer que você é um conservador quadrado, que você não se adaptou ao modernismo. Nem queremos. Por isso que a gente tem visto no meio da igreja do Senhor tanta carnalidade, tanta emoção. A alma está falando mais que o espírito. Eu estava compartilhando com o pastor Jackson ontem, falando rapidamente com ele ali. Nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos em algumas conferências e nós ouvimos grandes revelações, grandes palavras de conhecimento. Isso é bom, é claro, enriquece, enche a nossa mente. Mas o que isso tem produzido dentro do nosso espírito? Mudança ou não? Precisamos da vida de intimidade, da vida de oração. Você quer ser íntimo do Senhor, querido? Eu sei que existem pessoas aqui apaixonadas pelo Espírito Santo. Não esqueça que sem oração não vai. Não existe batalha espiritual, principalmente, irmãos. Porque nós temos notado o seguinte, que às vezes a gente é tão carnal, é tão humano, tão frágil, que a gente pensa que a gente vai vencer batalhas espirituais na nossa força. Irmãos, a posição da igreja é essa aqui, ó. Joelho, humildade e choro diante do Senhor. Para o irmão americano aí, me ajuda. É Leonardo Haverhill. É isso? Haverhill. Como é que é? É isso mesmo. Haverhill. Amém? Se precisar de aula aqui, o irmão ajuda. No seu livro, Porque Tarda um Pleno Avivamento, sabe o que ele disse? Que o pregador que não orar pelo menos 2 horas por dia não vale um vintém. Simpatia desse homem, né? Finney disse que um avivamento, nós estamos em um congresso de avivamento, de unidade, ele pode ser esperado quando os cristãos têm dentro de si um espírito de oração por um avivamento. A gente ora 10 minutos, 15 minutos e quer avivamento, não, fogo, glória, poder. Irmãos, vamos sair da carne, vamos entrar na vontade do Espírito. Nós precisamos saber que além de nós termos autoridade, precisamos de autoridade, nós precisamos de uma vida de oração. E eu vou dizer para vocês, queridos, eu tenho compartilhado com alguns pastores essa visão da intimidade. A gente não é nada, mas eu tenho me aproximado de alguns líderes, algumas pessoas, e tenho falado, irmãos, para de correr e vá buscar o Espírito Santo. Separa um momento do seu dia. Você apenas saiu da correria secular e entrou numa correria espiritual. Não é espiritual, é. E a maioria diz amém, irmão, amém. E já tivemos algumas reuniões de oração, que um pastor lá, que eu tenho falado para ele muito sobre essa vida de intimidade, não que eu seja melhor que ninguém, mas o Espírito Santo já abriu a nossa mente para isso. E nessa reunião de oração, ele orou 10 minutos e começou a olhar os murais da igreja, e eu digo, meu Deus, como esse homem tem autoridade de dizer para os membros da sua igreja, vão orar, gente. Como que é poder desse jeito? Como que é? Não existe, irmãos. Não existe. Só teremos o poder do Espírito sobre a nossa vida se nós de fato buscarmos a Deus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né?
está sendo excluído do nosso dia a dia, está sendo excluído dos púlpitos. Não precisa orar tanto, irmãos, não precisa orar tanto, não. É 7 passos para lá e 7 para cá, isso aí parece mais dança. Meu Deus. Enquanto Moisés estava assim, Israel ia ganhando. Enquanto nós estivermos com as nossas mãos estendidas em oração, nós vamos vencendo a batalha contra toda espécie de mal que vem nos atingir, irmãos. Espírito Santo. Mas chegou um momento em que as mãos desse irmão chamado Moisés cansaram. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que isso nos mostra aqui? A nossa fragilidade, a nossa humanidade. Uma das coisas que eu estava conversando com um pastor, e eu achei isso muito sublime da sua parte, quando ele disse: irmãos, eu tenho tentado ser transparente em todas as áreas da minha vida, porque não adianta eu ser cheio do Espírito Santo no templo e lá na minha casa eu sou oco. Nós somos frágeis. A gente é que bota a capa de super espiritual. A gente é que entona a voz e quer demonstrar para as pessoas que nós somos alguém. Nós não somos nada. Eu olho para cada um de vocês aqui e vejo, me incluindo, um monte de gente fraca, mas que está precisando diariamente da graça e da misericórdia que foi falada aqui nessa noite. Nós somos fracos, suscetíveis a debilidades, a fragilidades. E nós vamos nos encontrar com o dia da adversidade. Se nós não nos encontramos ainda, nós vamos nos encontrar. Pode esperar. O dia da adversidade vai vir para cada pessoa que aqui está. Se já não veio, vai vir. Pode retornar novamente. Eu quero que vocês fiquem cientes nessa noite que a nossa espiritualidade em muitas situações não cobrem a nossa humanidade. Porque sempre nos foi pintado um papel, um quadro. Estamos aqui diante de um grande artista plástico, ó, renomado na Europa, na Ásia, estou brincando, Modraci, mas que é talentoso demais. Eu estou orando para ganhar aquele quadro, em nome de Jesus. Aquela tela é minha. Quem crê, irmão? Quem crê que vai ganhar a tela? Deus decida agora, né? Sempre nos foi pintado uma tela na nossa mente o seguinte: olha, você é cristão, você se entregou a Jesus, o Espírito está sobre você, você nunca vai ficar doente. Tem até uma musiquinha aí, eu sou blindado. Não conheço ninguém blindado, a não ser carro forte ou carro de segurança particular. Nós somos pó. Até um pregador brincou uma vez. Ele pregou sobre o pó da terra e no final da oração ele disse assim: Senhor, abençoa essa poeirada que está aqui hoje.
Mas o dia da adversidade vai chegar e nós vamos nos deparar com essa situação e vamos descobrir que em muitas situações da nossa vida, a nossa espiritualidade não cobrirá a nossa humanidade. Chegará o dia que você vai cansar de tudo, de todos. Vai chegar o dia que você vai desacreditar do seu chamado, você vai ter vontade de mandar tudo para o espaço, você vai ter vontade de sumir do planeta, porque nós somos suscetíveis a fracassar. Mas uma coisa eu quero que você fique ciente: a adversidade vai vir, a dor vai vir, o cansaço vai chegar, mas nunca tenha a mente de deserto. Nunca absorva a mente de derrota. Nós somos fracos, mas temos uma palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus, irmãos. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus nessa manhã. Aleluia. Vai chegar o dia que vai gerar cansaço, e talvez você esteja vivendo neste cansaço, neste enfado, como Moisés disse: eu não aguento mais. Talvez você tenha dito: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu vou abandonar tudo. Mas nessa noite, assim como o Senhor alimentou Elias com pão e água, nesta noite existe a palavra e o Espírito para te alimentar, te dar força nessa noite, para que você prossiga vencendo em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Pastor, se eu sou tão espiritual, o que pode me cansar? O ativismo cansa. Corremos de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Chega a hora e nós dizemos assim: eu nadei e morri na praia. Falta de recursos nos gera um cansaço. Falta de visão. São tudo pontos importantes que nós poderíamos falar, mas eu quero ser bem rápido. Mas a falta de visão nos cansa, porque parece que nós não enxergamos nada. A limitação na saúde nos bloqueia. Eu estava pensando esses dias, eu passei por uma experiência. Agora eu sou o anti-sushi. Não, estou brincando. Uma comida gostosa, sushi, né? Quem gosta de sushi? Quem gosta? Meu Deus, irmão, você não gosta? Ninguém gosta aqui. Que coisa boa, irmão. Aquilo ali, eu sempre que eu ia comer um sushi, eu dizia: quem inventou o sushi foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas um dia a gente foi lá. Um dia eu fui lá comer o sushi, falando que a saúde limita a gente. Foi uma coisa rápida, simples que aconteceu comigo, mas me veio esse exemplo. E eu comi aquele sushi e, para variar, irmãos, eu enfiei o pé na jaca, né? Eu só pude contar de 10 em 10 peças. E fui para casa. Chegou a noite, eu comecei a ter revelações do céu, visões. Eu ia para o céu, inferno, eu via siri voando, querendo me atacar, e sabe aquelas revelações de pesadelo, barriga cheia. E no outro dia eu acordei de manhã, e acordei nem só levantei, e eu comecei a passar muito mal. Eu fui muito atacado por vômito, diarreia. Pode falar diarreia no púlpito? Pode, né? Estou falando para pessoas, né, irmão? Posso, né? E eu vou interpretar aqui o texto conforme no grego. E eu notei ali, irmãos, que eu comecei a sentir dores em todas as articulações do meu corpo, todas. E começou, parece que eu apanhei daqui para baixo com sarrafo. Parecia que eu apanhei de sarrafo, sabe? Eu fiquei
todo quebrado 3 dias. Aí eu pensei, poxa, a gente treina, acha que tem uma composição muscular boa, força, ímpeto, gás, como a gente usa a nossa linguagem lá no jiu-jitsu, e de uma hora para outra parece que vira em nada. Eu me lembrei na hora que nós estávamos fazendo a nossa reunião, já falei isso aqui para os irmãos, de pastores lá da igreja, que o pastor Francisco era um homem desse tamanho assim, forte, era estivador, mais de 30 anos, e de repente ele brincou, mostrando no tablet um videozinho lá e tal, e eu estou passando mal, gente. A gente pensou que era brincadeira dele, a gente orou por ele, e quando ele tentou falar, enrolou a língua e ali acabou a vida dele. A gente não é nada. A gente não é nada, irmãos. Não se estribe na sua riqueza, no seu conhecimento, que a gente não é nada. Nós somos pó e cinza. Nós somos limitados por tantas coisas, por decisões erradas que tomamos na vida. Eu só quero lhe avisar que o cansaço vai chegar, se já não chegou. Mas cabe a você a sua posição de querer continuar no cansaço, ou se você realmente vai se opor àquela situação e buscar a Deus até que o Senhor restaure as tuas forças. Os amigos de Moisés estavam ali justamente na hora que ele esmoreceu. Quando Arão e Hur perceberam o cansaço de Moisés, irmãos, eles... Calma, Moisés. Puxaram uma pedra e disseram: te assenta aqui sobre essa pedra, Moisés. E como falei na introdução dessa mensagem, esta pedra simboliza Cristo. E eu quero dizer para você que o verdadeiro amigo é aquele que te leva para Cristo. Porque nós às vezes nos equivocamos, pensamos que temos algumas pessoas que são nossos amigos. Mas se você se aproxima de algum desses seus amigos e você compartilha o seu coração com ele, quando não acontece de ele espalhar aquilo que você está passando, alguns dizem: rapaz, abandona essas questões aí, cara, abandona ministério, talvez seja o seu chamado outra coisa na sua vida. Estou falando para lideranças aqui, presentes nessa manhã, e pessoas que te dão conselhos ruins. Se você compartilha que está passando uma luta com a sua esposa ou com o seu esposo, alguns desses pseudo-amigos dizem: não, olha, faz mais um teste, qualquer coisa, chuta isso aí, rapaz, troca, sai fora dessa situação, desse matrimônio. E você acha que esses amigos estão lá fora, às vezes aqui dentro da igreja, esses pseudo-amigos. Mas o amigo verdadeiro, ele diz: não, vamos orar, vamos crer, vamos ver o que Jesus nos ensina. O verdadeiro amigo é aquele que conduz você a Jesus. O que significa conduzir a Jesus? É levar você para um lugar de segurança, é levar você a um lugar de descanso. Quantos de nós não passamos situações aqui que quando nós tivemos uma queda na vida, quantos de nós fomos abandonados por todos aqueles que se denominavam nossos amigos? Quem já passou por essa experiência? Eu sei que muitos. Aqueles que você considerava e dizia: não, esse irmão aqui é meu amigo verdadeiro. Você passou luta, passou dificuldade, ele nem olhou mais para você, te abandonou, te jogou de lado. Mas o amigo verdadeiro, queridos, é aquele que nos conduz a esse lugar de segurança que é Cristo. É aquele que se compadece da sua situação.
O que significa levar a Cristo? Levar a um lugar de descanso. Te assenta aqui, Moisés, para você descansar. O amigo verdadeiro nos leva, pastor, ao lugar de descanso. O amigo verdadeiro nos leva a Cristo, que é o lugar de refúgio. O amigo verdadeiro é aquele que nos leva a Cristo, que é a paz. Ele é o príncipe da paz. Nós precisamos de amigos desta natureza ao nosso lado, porque os nossos relacionamentos são como o botão de um elevador, irmãos. Você aperta e entra, quando você pode ser levado tanto para cima como levado para baixo. Mas eu quero deixar um conselho nessa noite, por dentro da palavra, para a sua vida, para a minha vida hoje. Eu quero dizer que ninguém poderá realizar nada significativo sem a ajuda de outras pessoas. Nós precisamos de amigos como Arão e Hur foram para Moisés naquela hora. Sempre precisaremos de amigos ao nosso lado, que nos dê um ombro, uma ajuda, que nos ouçam, que nos aconselhem. Amém, queridos? Existia um grupo, pregamos no ano passado sobre fundamentos. Os irmãos que estavam lá lembram, eu ministrei sobre que não devemos edificar sobre outro fundamento, e havia um grupo no meio daquela igreja que era o mais terrível, o grupo chamado o grupo de Cristo. Sabe o que o grupo de Cristo dizia? Nós não precisamos de ninguém, nós temos aqui a voz direta, a nossa conexão direta com o Pai. Não precisamos de nada. Isso é conversa, irmãos. Nós precisamos de amigo ao nosso lado. Eu acredito que eu estou aqui, não porque o Rui queira me retribuir de alguma forma. Eu estou aqui porque nós nos tornamos amigos dos irmãos. É a nossa amizade, irmãos, que tem prevalecido. Né, Rui? Isso é uma realidade. Estamos aqui por causa das nossas amizades, né? Que o Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Me suporte um pouquinho mais, já vou terminar, tá? Eu sei que você já está vendo aquele frango voar assim, acompanhado de uma onda de maionese, arroz. Não, né? Sushi não. Não. Falar em comida essa hora, né, Mário? Que é o assassinato. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Ai, ai. Então nós precisamos de pessoas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso de você. Nós precisamos de amigos ao nosso lado para nós constituirmos as coisas, para nós podermos fazer alguma coisa. Ninguém poderá dizer: eu não preciso de ninguém. Alguém um dia gritou: independência ou morte. No reino de Deus, a independência é a morte. No reino de Deus, a independência é a morte, irmãos. Nós não precisamos uns dos outros. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. O ser humano, ele não foi gerado para a independência, mas para a interdependência. Eu preciso de você e você precisa de mim, querendo ou não. Nós precisamos de amigos ao nosso lado. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros para constituirmos uma família, sim ou não? Quem aqui é pai, mãe e filho junto? Sozinho. Isso aí é síndrome do isolamento, né? O pastor estava ministrando e ele disse: olha, irmãos, uma irmã me procurou para pedir um conselho. Ela disse: eu vou embora de casa, pastor. Eu vou embora de casa, eu não suporto mais. E o pastor disse assim: calma, irmã, o que está acontecendo?
Não, eu não aguento mais, hoje eu vou chegar e vou embora de casa. Aí o pastor disse assim: irmã, qual é o teu problema? Teu marido? Não, é que eu moro sozinha. Ela sozinha conseguiu se demitir, irmãos. Ela estava com uma crise crônica de relacionamento. Ela estava isolada. Sozinha ela queria ir embora de casa. Imagina. Isso aí, irmãos, olha, só o doutor Jesus para dar jeito numa coisa dessa. Nós dependemos uns dos outros para nós constituirmos um ministério. Sim ou não? Quem aqui é pastor sozinho? Eu prego, eu tiro oferta, eu toco bateria, baixo, guitarra, violão, tudo na mesma hora. Louvado seja o meu nome. Não existe isso. Nós precisamos uns dos outros para constituirmos uma sociedade. Nós precisamos uns dos outros para o nosso aperfeiçoamento. Quem Deus vai usar para te polir, irmão? A minha esposa é uma lixadeira da Maquita, irmãos, profissional. É, irmãos. E com aquela lixa de ferro ainda. Não, querida, é na seca. Ah não, o anjo vai vir aqui, vai me polir em tal área. Ele sempre vai usar pessoas para nos aperfeiçoar, sim ou não? Isso mostra que a nossa interdependência é muito grande. Precisamos uns dos outros para fazermos qualquer coisa na vida. Mas eu quero dizer que o fator determinante do seu futuro está nos relacionamentos que você vai estabelecer. Aleluia. Precisamos de amigo ao nosso lado. Estava falando, pastor Marlos. É a segunda vez que o Espírito Santo me libera essa palavra. A primeira foi no Retiro do Avivar, em 2013, que a gente falou sobre esse texto. Hoje o Senhor está me autorizando a falar de novo. Você está entendendo a mensagem para a sua vida hoje? Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos andar em dependência do Espírito Santo, em oração. Nós devemos estar cientes que a nossa vida está suscetível a chegar ao dia do cansaço e de estabelecermos amizades que nos levarão a um lugar mais alto. Alguém ousou muito em falar algo sobre amizade e eu quero compartilhar com você. Ele disse assim, eu nem me lembro qual é o autor, tá, irmãos? Não vou falar referência porque eu não sei, não me lembro, é mistério. Ninguém vive acima da mediocridade se não tiver um amigo espiritual. Porque a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e jejum. Porque os nossos amigos espirituais materializam parte daquilo que nós encontramos nas orações e jejuns. Você está entendendo? A importância de um amigo, de fato. Alguém que esteja no mesmo espírito, ele vai ser uma alavanca para a sua vida. Faça amigos, seja relacional, e você nunca mais ficará sozinho. Amém, queridos? Fique de pé. Queria chamar a banda. Eu acredito que Moisés dizia assim: graças a Deus, Senhor, porque eu tenho 2 amigos ao meu lado aqui, nessa hora, para me ajudar, na hora que eu não suportei mais a guerra, na hora que as minhas mãos cansaram. Graças a Deus, eu tenho 2 amigos aqui que me ajudaram a sustentar-me, na hora que eu não aguentava mais. É assim na nossa vida, irmãos. Precisamos de amigos. Se nós entendemos esse princípio, nós não vamos ficar mais sozinhos, nunca mais. A Bíblia diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína, porque ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
se nós entendemos o princípio de compartilhar, de estabelecermos amigos verdadeiros, nós vamos andar respaldados. E não tem coisa melhor, na hora da dor, da adversidade, da fraqueza, da angústia, na hora que a gente diz eu não suporto mais, a gente tem um amigo ao nosso lado, irmãos. É bom ou não é? Seja sincero, você tem amigos? Eu queria encerrar a mensagem simples como foi, com um louvor. E nesse louvor eu queria que você saísse do seu lugar e abraçasse o máximo de irmãos que você pudesse e diga a ele: me permita ser o teu amigo, irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração. Saia do seu lugar. Coração. Nós estamos debaixo da atmosfera do Espírito Santo nessa manhã, queridos. Estamos debaixo de uma atmosfera de Deus e o Senhor está liberando nessa noite, nesta manhã, quer dizer, graça sobre a sua vida. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Isso, abrace o seu irmão Que assim e receba a presença do Espírito sobre a sua vida nessa manhã. O Senhor está renovando as suas forças, querido. Receba a autoridade do Espírito nessa manhã. Oh, realachore me candarabachuri me candaramahai. Vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Aleluia, enquanto você abraça o seu irmão, o Espírito de Deus está liberando bálsamo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Receba o bálsamo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, que o Senhor construa amizades verdadeiras aqui. A paz de Cristo te abençoe, meu irmão, preciosa é. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo
totalmente